Hoje eu vou mostrar para você como tratar a artrose de quadril apenas com 3 exercícios, e são exercícios muito fáceis que você pode fazer inclusive na sua casa, e que esses exercícios vão te trazer inúmeros benefícios. E depois de te passar esses exercícios, eu vou te dar dicas valiosas que ninguém conta para você sobre a artrose de quadril. A artrose em si, não apenas do quadril, é uma doença muito comum. Ela acomete 2 bilhões de pessoas no mundo. E os sinais clássicos no raio-x, por exemplo, de uma pessoa que tem artrose de quadril são, um deles, redução do espaço articular, ou seja, diminuição do espaço entre uma articulação e outra. Outro sinal nesse raio-x é uma esclerose subcondral, ou seja, uma região no osso onde essa região é uma borda mais espessa, e se é mais espessa ela parece mais esbranquiçada no raio-x, que está abaixo da cartilagem que está sendo acometida. Também encontramos alguns osteófitos e uma irregularidade articular. Portanto, uma articulação que tem artrose, ela vai ter uma forma diferente de uma articulação saudável. Os sintomas mais comuns são dor no quadril, dores na virilha, no glúteo, nas coxas. E essas dores, elas pioram quando esfria, quando o tempo está frio, reduzindo também a qualidade da amplitude do movimento, diminuindo a amplitude da articulação. Ou seja, você sente que teu quadril fica um pouquinho mais rígido, mais travado. E além disso, é comum sentir crepitações, ou seja, estalos com o movimento. Cada vez que eu faço aquele movimento, ele estala. Existem 2 tipos de estalos. Aquele que é normal, que toda pessoa tem em qualquer articulação, independente da idade, que é o estalo pelo líquido sinovial. Dentro da nossa articulação nós temos líquido, chamamos de líquido sinovial, e nesse líquido sinovial a gente tem formação de bolhas de gás. Quando a gente puxa o dedo e sente ele estalando, escuta, isso é essas bolhas se desmanchando, essas bolhas estourando, essas bolhas de gás, e isso faz aquele barulho do estalo da articulação. Essas bolhas, depois de 20 minutos, elas se formam novamente, e dali 20 minutos, se eu puxar o dedo mais uma vez, eu consigo sentir aquele mesmo estalo, que muitas pessoas dizem que alivia a articulação. Diferente se eu puxasse meu dedo toda hora e cada vez que eu puxasse, que eu fizesse o movimento, eu sentisse um estalido. Esse estalo é o que a gente chama de crepitação e não é normal. Portanto, quem sente crepitação no quadril, muitas vezes é um sinal, um sintoma da artrose. Muitas vezes essa pessoa, ela diz que sente uma sensação de areia no quadril, como se tivesse areia no quadril, não só no quadril, mas todas as articulações que são acometidas pela artrose. Essa doença não tem cura, mas tem tratamento, e os estudos mais recentes, eles mostram que exercício físico é o melhor tratamento que a gente tem à nossa disposição para a artrose. Você vai aprender agora exercícios para o tratamento da artrose do quadril. Eu sou o Dr. Kelvin Juan, e se você deseja receber informações privilegiadas como essa no tratamento não só da artrose do quadril, mas de outras doenças da ortopedia, você está no canal certo. Então peço que você deixe seu like, clique naquele sininho de notificações para que você receba no seu YouTube cada vez que eu postar um vídeo como esse, e inscreva-se no canal, que isso também ajuda a você receber meus vídeos. O primeiro exercício que eu quero te passar então é a ponte com abdução do quadril. Você deve deitar devagar, de barriga para cima, e fazer uma elevação do quadril, tirando o glúteo do chão. Ao final do movimento, você deve aumentar o espaço entre um joelho e outro, ou seja, abrindo, fazendo uma abdução de quadril, fazendo 3 séries de 12 repetições. Você pode aproveitar a posição e fazer o mesmo movimento em isometria, ou seja, levanta o quadril e permaneça assim por 3 séries de 30 segundos. A gente chama essa permanência do corpo numa postura, numa posição, com contração muscular, nós chamamos de isometria. E aumenta então o tempo de contagem na medida que você fortalece o quadril. Ainda na mesma posição, você pode passar um elástico em volta dos joelhos e fazer o famoso exercício em ostra, trabalhando 3 séries de 12 repetições em cada perna com um elástico. No meu caso, a produção esqueceu de separar o elástico para a gravação, então vamos imaginar que eu estou com um elástico nos meus joelhos. Não se esqueça de levantar com bastante calma para evitar movimentos bruscos que podem se machucar,
E quando estiver habituado com esses exercícios que eu te passei, você também pode tentar fazer esse outro exercício em posição lateral. Então você vai deitar de lado, você vai apoiar seu joelho no chão e vai subir em cima desse joelho, esticando a perna que está na parte de cima, a perna contralateral. Você vai sentir a sua musculatura do glúteo trabalhando muito bem. Comece fazendo 3 séries de 8 repetições, progredindo até 12 repetições ao longo dos dias. Você pode fazer esses exercícios 3 vezes por semana, com descanso de 1 a 2 dias, e vai gerar uma grande melhora para você. Um teste que eu uso muito em consultório é o sinal de Trendelenburg, para avaliar a força do glúteo médio. Peço então para que o paciente fique em apoio unipodal, e se o quadril desabar, o teste é positivo para fraqueza de glúteo médio. Temos outro teste confiável para artrose de quadril, que é o teste de Patrick Faber, onde solicito ao paciente uma flexão, perna para frente, uma abdução, ou seja, perna para o lado, e uma rotação externa de quadril, rodando o quadril para fora, formando basicamente o número 4 com as pernas. Se o resultado reproduzidor, então nós temos o teste positivo de Patrick Faber. Portanto, esses mesmos movimentos do teste de Patrick Faber, flexão, abdução e externa rotação, rotação externa, são os movimentos que eu contraindico em grande amplitude para os meus pacientes que têm apresentação positiva desse teste, principalmente na academia. Se for pegar, por exemplo, uma cadeira abdutora, uma cadeira adutora ou até mesmo um agachamento sumô, são exercícios onde é produzido em grande amplitude esses movimentos e podem piorar a dor, aumentando o impacto, aumentando a compressão, piorando a artrose. Esses pacientes têm inclusive dificuldades, pode ser o seu caso, de colocar meias, amarrar os sapatos, na medida que a doença progride. Estudos mostram que o sobrepeso também é um fator que predispõe à artrose, é um fator que dificulta o tratamento, portanto, uma dieta balanceada, reduzir o peso também são fatores que vão ajudar no tratamento contra a artrose. Até mesmo se você tiver artrose nos dedos da mão. Poxa, eu não ando plantando bananeira, eu não descarrego peso sobre as mãos. O que o peso, o que a obesidade tem a ver se eu não estou jogando peso nas mãos? Eu entendo que no quadril, quanto mais obeso eu tiver, mais sobrecarga e pior a artrose, como o doutor me explicou. Mas eu tenho artrose nos dedos da mão. Como que isso pode me ajudar? A obesidade, ela não é apenas sobre a descarga de peso. A obesidade, ela aumenta a inflamação sistêmica em todo o corpo. Então, se você tem artrose, inclusive nos dedos da mão, reduzir o peso vai ajudar também para esse tipo de artrose. Agora eu vou te falar uma coisa que ninguém te fala, ninguém olha para isso. A dismetria de membros inferiores, ou seja, uma perna maior que a outra. Muitas vezes, quando a pessoa tem uma perna maior que a outra, e é comum, muitas pessoas têm poucos milímetros de diferença, mas isso já serve para que tenha uma descarga de peso desbalanceada sobre os membros inferiores. Portanto, a pessoa pode jogar mais da metade do peso, e muitas vezes isso acontece, ela joga mais da metade do peso do corpo para a perna que está maior. O que acontece? Isso pode ser um fator que predispõe à artrose, entre vários outros, ou se a pessoa já tem artrose, isso pode piorar a artrose. O teste que uso para verificar se há uma perna maior do que a outra é o teste de Galeazzi. Peço então para o paciente deitar de barriga para cima, com os joelhos fletidos, e observo se há diferença de comprimento entre a tíbia e o fêmur. Associe esse teste à avaliação da pisada com a baropodometria, que é um exame que eu realizo aqui em Curitiba. Geralmente o paciente apresenta maior pressão na ponta do pé do lado curto para tentar aumentar o tamanho da perna, bem como maior pressão no calcanhar do lado comprido, tentando involuntariamente diminuir a perna que está maior. Se eu ainda tiver dúvidas, solicito um exame de escanometria para bater o martelo em caso de diferença de tamanho das pernas, que também chamamos essa diferença de dismetria. Se o paciente realmente tiver a dismetria, é indicado palmilhas posturais, onde a palmilha da perna curta é mais espessa, de acordo com a milimetragem que o paciente apresenta de diferença, justamente para aumentar o tamanho da perna, se equiparando ao tamanho de outra perna, e alinhando a articulação dos tornozelos, joelhos, quadril e coluna, diminuindo os sintomas e diminuindo o impacto, evitando, portanto, a progressão da doença,
pelo menos a nível de discrepância. Então, como eu falei no início do vídeo, e tem artigos na descrição desse vídeo que comprovam tudo isso que eu estou dizendo, o exercício físico dos tratamentos disponíveis para artrose de quadril é, de longe, o mais indicado, o que mais funciona, o que melhor dá resultados. Aproveitando, além desses exercícios que eu te passei, também indico a fisioterapia na água, a hidroterapia, onde a água serve para diminuir o peso do corpo, diminuir a sobrecarga articular. É muito mais fácil fazer exercícios na água quando a pessoa tem artrose. Essa água ela precisa estar aquecida, já que uma água fria ela aumenta a rigidez articular, então essa água precisa estar aquecida e ela causa inúmeros benefícios, a fisioterapia na água, para pacientes que são acometidas por artrose. Por isso também que é indicado compressas quentes para pessoas que têm artrose, justamente porque o frio é ruim para as articulações e o calor é bom. Bom, espero que esse vídeo some na sua vida. Não se esqueça então de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar de repente esse vídeo em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, para espalhar esse vídeo e, se ele te fez bem, para fazer bem para mais pessoas também. Às vezes você conhece alguém que precisa desses exercícios, mande então para essa pessoa. Muito obrigado para você que ficou até o final. Eu sou o Dr. Kelvin Juan, é um prazer ter você nesse vídeo e até os próximos vídeos. Tchau!